O Saiba Mais de hoje vai tratar de um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço no âmbito jurídico, que é a questão dos refugiados ambientais, que se dá quando pessoas são obrigadas a deixar seu local de origem, como cidades ou países, por conta de algum desastre ambiental ou por conta de mudanças climáticas. Para explicar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada especialista em política migratória, a doutora Carolina Claro. Olá! Olá, tudo bem? Para começar nosso bate-papo, vamos deixar bem claro quando se aplica o termo refugiado ambiental. Refugiado ambiental é qualquer migrante forçado por questões ambientais. Então, ele é um migrante ambientalmente forçado. Ele deixou a sua casa ou o seu país por algum motivo ambiental, motivos esses que podem ser causados pela interferência humana no meio ambiente, é o que nós chamamos de interferência antrópica, ou por causas naturais. Esse movimento, essa migração, ela pode ser temporária, por um determinado período de tempo, ou ela pode ser permanente, quando a pessoa não pode mais voltar para o seu local de origem. Então, um refugiado ambiental, em suma, ele é qualquer pessoa que precisa migrar para salvaguardar sua própria vida e da sua família por motivos ambientais. Sejam eles motivos ambientais causados por questões humanas, pela interferência humana no meio ambiente, ou por causas naturais. Por eventos naturais extremos, como tsunamis, terremotos, maremotos, ou eventos naturais lentos, como, por exemplo, uma desertificação, erosão do solo, mas todas essas situações, para que se tenha a configuração do refugiado ambiental, ela necessariamente tem que ter a migração como consequência da situação ambiental que inviabilizou ou dificultou a vida de uma pessoa ou de várias pessoas naquele local de origem. Esse termo, ele não está juridicamente vinculado a nenhum tratado internacional. Ele é bastante, criticado do ponto de vista jurídico por um motivo, porque nós temos no direito internacional a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e o protocolo a essa convenção de 1967, que diz que refugiado é a pessoa perseguida, com fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social ou opiniões políticas. Ou seja, não entrou a questão ambiental lá no Tratado de 1951, nem no Tratado de 1967. Então, quando a gente usa a expressão refugiado ambiental, muitas pessoas criticam dizendo refugiado ambiental não é refugiado, porque ele não está nos termos da Convenção de 51. Eu explico isso porque eu discordo dessa situação, dessa nomenclatura, justamente porque a própria convenção vai dizer, para os fins dessa convenção, refugiado é a pessoa que, ou seja, para aquele tratado internacional, refugiado está naquelas categorias. Não significa que um tratado internacional ou uma lei, uma legislação nacional não possa falar sobre o refugiado ambiental. Então, sob essa perspectiva de migrantes forçados por questões ambientais. Então, nós temos, só para explicar um pouco o contexto do jurídico do termo refugiado ambiental, nós temos também outros termos que são utilizados, por exemplo, deslocado ambiental, imigrante ambientalmente forçado ou migrante ambiental. Mas, na verdade, a grande questão é qualquer pessoa que migra por motivos ambientais, seja dentro de uma cidade, dentro do próprio país, entre regiões de um próprio país, ou migra internacionalmente, ou seja, cruza fronteiras nacionais, se por motivos ambientais essa migração é gerada, ele é sim um refugiado ambiental. Possa ele ser chamado de refugiado ambiental, migrante ambientalmente forçado, deslocado ambiental, não importa. Mas, na verdade, ele é sim um refugiado ambiental, enfim. Eu prefiro refugiado ambiental porque é um termo mais amplo. E quais as legislações específicas que protegem essas pessoas? Infelizmente, não existe nenhum tratado internacional que cuide especificamente da proteção do refugiado ambiental. Ele nem sequer é reconhecido por tratados internacionais. Por algumas legislações nacionais, sim. No plano global, nós não temos nenhum tratado vinculante, uma norma que nós chamamos norma de hard law, um tratado vinculante para todos os estados que proteja ou mesmo reconheça esse migrante forçado, esse refugiado ambiental. Nós temos sim algumas declarações, por exemplo, a União Europeia tem uma declaração em 2008 que reconhece a necessidade de proteção jurídica para refugiados ambientais. Ele dá outro termo, mas
no fundo é a mesma questão. Temos também projetos de tratado internacionais, 3 projetos de tratado internacional para a proteção jurídica do refugiado ambiental. Isso no plano global. No plano regional, nós temos 2 convenções. Uma que é a Convenção de Kampala, de 2009, que ela é aplicada apenas aos países da União Africana para deslocados internos, ou seja, para refugiados ambientais que migram internamente a um país. Por qualquer motivo ambiental, a pessoa migrando dentro de um país, ela tem proteção dentro da Convenção de Kampala de 2009. Qual é o problema da Convenção de Kampala? Ela é um tratado regional, ela não é aplicável para outros países que não são signatários dela e que não fazem parte da União Africana. Outro tratado regional que menciona o tema é a Convenção sobre Refugiados, é um tratado sobre refugiados árabes. Ela é de 1994 e ela menciona o refugiado ambiental, então ela diz, refugiado é também a pessoa que migrou forçadamente por motivos ambientais, só que o maior problema dela, além dela ser regional, que não seria obviamente um problema, mas é só porque ela não se aplica no âmbito global, mas o problema dela é porque ela não está em vigor. Ela é de 94, ela nunca entrou em vigor no plano regional, né, no plano internacional. Então, mas nós temos alguns países, como por exemplo, Cuba, Bolívia, Suécia, Finlândia, a própria Argentina tem uma legislação que pode ser aplicada para caso de refugiado ambiental, mas alguns países já têm legislação específica. Bolívia e Cuba são ótimos exemplos porque eles colocam como pessoas a serem protegidas migrantes por motivos ambientais. Inclusive, a legislação boliviana, que é bastante recente, ela diz que se algum boliviano se tornar refugiado ambiental fora da Bolívia, o governo boliviano vai negociar com esse país a adesão a um tratado bilateral, um tratado multilateral sobre refugiados ambientais e principalmente para proteger a sua população forçada a migrar, né? E nesse caso, aí só para trazer um exemplo, nós temos algumas regiões no norte do país que sofrem alagamento constante. Todos os anos, na época de chuva, né, eles chamam na Amazônia de alagação. Então, durante 3, 4 meses por ano, as chuvas fazem com que as pessoas cruzem as fronteiras entre os países, né, Brasil e Bolívia, ou Brasil e Peru, enfim, e outros países da região. E essas pessoas podem ser consideradas refugiados ambientais, sim, porque elas migram em razão das enchentes. Só que não existe previsão jurídica legal no Brasil para refugiados ambientais. Vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Saiba Mais. O assunto de hoje é refugiados ambientais. Eu estou conversando com a advogada especialista em política migratória, Carolina Claro. Você já estava falando aí das legislações, né? Então, hoje o Brasil tem alguma legislação específica para esse tipo de situação? Não, o Brasil não tem legislação específica, nem que reconheça e muito menos que proteja o refugiado ambiental. E o Brasil também não faz parte de nenhum tratado regional ou global, justamente pela inexistência desses tratados no plano, regional de qual o Brasil faz parte, que proteja o refugiado ambiental ou que mesmo reconheça essa categoria migratória. E é extremamente importante que o Brasil se coloque, né, no cenário global e no próprio cenário nacional a favor desse tema, protegendo essas pessoas, porque cada vez mais nós temos situações de pessoas que vêm para o Brasil por motivos ambientais. Por exemplo, o Haiti, ele sofreu um terremoto e esse terremoto trouxe consequências diversas. Meses ou 1 ano, 2 depois que esse terremoto ocorreu, eles ainda assim podem ser considerados refugiados ambientais. E quando eles chegaram no Brasil, o governo brasileiro se deparou com uma situação nova porque todos eles começaram a pedir refúgio ambiental. E o CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, recebeu esses pedidos e viu que a legislação brasileira, obviamente já sabia que a legislação brasileira, a Lei de Refúgio, a Lei 9474 de 97, além da nossa Lei de Migração, a 6815 de 80, a Lei 8.815 de 80, nem a Lei 9474 de 94, elas têm a previsão de refúgio ambiental.
Então, o que aconteceu? Esses haitianos vieram para o país e, para que eles não fossem todos deportados, né, porque eles estavam em situação migratória indocumentada ou irregular, foi criada uma resolução pelo Conselho Nacional de Imigração, que é um órgão ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, é um órgão colegiado, e o CENIG, então, criou a Resolução 97 para receber esses haitianos não como refugiados ambientais, não reconhecendo a categoria refugiado ambiental, mas reconhecendo um visto por motivos humanitários. Essa resolução foi prorrogada e nós temos recentemente, inclusive, há cerca de 2 semanas, o governo brasileiro abriu prazo para os haitianos que vieram desde 2011 a terem a permanência no Brasil. Então, nós calculamos mais ou menos 45 mil haitianos que vieram em razão desse terremoto. Claro, os que vieram com documentação, ou que foram documentados ou que receberam visto na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe. E tem outras situações que nós desconhecemos, outros números que nós desconhecemos, porque são pessoas, tanto haitianos quanto de outras nacionalidades, que estão em situação migratória indocumentada. De acordo com dados da ONU e da própria Cruz Vermelha, hoje, em todo o mundo, existem mais refugiados ambientais do que refugiados por conta de guerras. É um número que preocupa? Preocupa muito, porque algumas estimativas dizem que até 2050 nós teríamos entre 250 milhões e 1 bilhão de refugiados ambientais no mundo. Por que esses dados são tão díspares? Porque nós não sabemos exatamente quantos países têm cálculos exatos de refugiados ambientais. Alguns países não têm censo propriamente dito que trate dessas questões. E também porque esses migrantes, esses refugiados ambientais como migrantes, quando eles estão numa situação de migração por evento ambiental que não é extremo, que é um evento lento, né, uma desertificação, uma erosão, enfim, alguns eventos que vão impedir a vida naquele local de origem, essa pessoa ela não vai ser considerada um refugiado ambiental lá na frente. Ela vai ser considerada um refugiado por questões econômicas, por exemplo, porque ele não pode mais tirar da terra seu próprio sustento, porque ele não pode mais viver num determinado local. Então, é muito difícil a gente saber os dados exatos, justamente porque ele é um refugiado ambiental, mas quando ele chega num outro país, ou mesmo dentro do seu país de origem, em busca de emprego, não necessariamente se pergunta por que o motivo que o fez migrar. E no plano global, justamente a ONU, vários órgãos da ONU e alguns outros institutos de pesquisa internacionais e outros organismos internacionais não vinculados à ONU, eles têm estimativas de que o número de pessoas que são forçadas a migrar por motivos ambientais é 3 vezes maior do que o número de pessoas que migram por conflito. Isso é extremamente preocupante, porque refugiados ambientais sempre existiram na história da humanidade. A humanidade sempre tentou se adaptar ao novo meio para justamente garantir sua vida e sua qualidade de vida. Só que por que esse assunto tem tido tanta repercussão nos últimos anos, né, nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos? O motivo é o aumento da população global e maior pressão sobre o meio ambiente. Então, a interferência antrópica, a falta de políticas de sustentabilidade, de redução de riscos de desastres ambientais, são situações que fazem com que uma menor preocupação com o meio ambiente ou uma menor atenção ao meio ambiente possa, num futuro, gerar, né, num futuro não muito distante, gerar refugiados ambientais. Então, a pressão populacional é um fator. Outra questão é justamente porque não se sabe os efeitos da mudança e variabilidade climáticas. A mudança e variabilidade climática certamente tem um grande peso sobre refugiados ambientais, sobre pessoas forçadas a migrar por motivos ambientais. Mas a mudança climática nem sempre é rápida, né? Ela acontece ao longo de anos, de décadas. Tanto que desde a década de 1970 se percebeu os efeitos nocivos de gases causadores de efeito estufa, e aí vários tratados internacionais, negociações começaram a tomar forma justamente para cuidar das questões climáticas e evitar maiores problemas. Também nós temos, além de pressão populacional, além dos efeitos da mudança climática, os desastres ambientais relacionados ou não à mudança climática, eles têm aumentado bastante. Em áreas
com grande densidade populacional, o desastre tende a ser maior. Por quê? O que é um desastre ambiental? O desastre ambiental é um evento ambiental que ele só se torna um desastre no momento em que ele causa prejuízos às pessoas, em que ele causa danos às pessoas, né? Há várias, tentativas de definição, mas sobre o termo desastre ambiental. Mas, no fundo, acontecem vários eventos ambientais, extremos ou não, que não afetam a população, podem afetar vida marinha, enfim, fauna, flora, de qualquer lugar do mundo. Mas no momento em que há um impacto grande sobre uma população, principalmente sobre uma área em que há uma grande densidade populacional, aí sim o assunto começa a ganhar maior, né, dimensão, tanto que vários países que têm sofrido com terremotos, maremotos, tsunamis, né, exemplo dos pequenos países insulares, Bangladesh é um país que vive praticamente debaixo d'água e tem muitos refugiados ambientais. Saiba Mais agora vai para mais um intervalo rapidinho, a gente volta em instantes. Estamos de volta com Saiba Mais sobre refugiados ambientais. Eu estou aqui com a doutora Carolina Claro, ela é especialista em direito migratório. Está sendo realizada a Conferência do Clima, né, a COP21. Quais são os temas principais que estão sendo tratados por esses líderes mundiais? Vários países mostraram as suas metas, algumas bastante ambiciosas, como no caso brasileiro, de redução de emissão de gases de efeito estufa. E alguns acordos prévios foram realizados. Então, nós temos, antes da COP começar, já havia um texto, né, um draft document, um texto inicial para discussão. Nesse texto não havia menção nenhuma à migração ambientalmente forçada aos refugiados ambientais. Mas, dentro das negociações que se iniciaram, alguns pesquisadores são bastante conhecidos, né, no plano internacional sobre esse tema, eles fizeram a sugestão nesse documento, nesse segundo documento que começou a ser discutido, de se colocar no preâmbulo da declaração do clima, a declaração que vai sair da COP21, de que a mudança climática pode causar migração. O preâmbulo é uma parte de um tratado internacional que não é vinculante. Ela reconhece as situações, ela não gera obrigação para os estados. Mas ela é extremamente importante por quê? Porque seria uma forma de mostrar a relação direta entre mudança e variabilidade climática, interferência antrópica no meio ambiente e, eventualmente, aquelas situações naturais que são catalisadas pela interferência antrópica no meio ambiente, mas que geram migração humana. O grande problema é que ainda é apenas um rascunho de um documento. O receio dos pesquisadores, de nós pesquisadores, sobre esse tema, sobre refugiados ambientais, é que os líderes não aceitem a mera menção ao tema da migração, como causador ou como fator que pode advir de mudança climática. Por quê? Migração é um tema extremamente polêmico, ele é um tema que sempre existiu, mas ele tem tido um grau de preocupação dos países muito grande, justamente pelos grandes fluxos migratórios, principalmente na Europa, ocasionados pela guerra da Síria e, enfim, em vários outros países, por vários motivos relacionados a conflitos. Então, o tema migratório já é extremamente sensível na política internacional. Tanto que nós temos apenas esse tratado, que é a Convenção da ONU de 1951 sobre refugiados, que tem uma ampla participação de vários países, e acordos regionais, alguns acordos regionais sobre migração. Um acordo extremamente importante, que é a Convenção da ONU de 1990 para a proteção de todos os trabalhadores migrantes e membros de suas famílias, não tem entre os signatários nenhum país receptor de imigrantes, inclusive Brasil. Então, esse tema ele é muito sensível na agenda internacional, ele deve sim entrar como um tema que é vinculado o de migração como sendo vinculado à mudança e variabilidade climática. Então, é importante que a COP, não só na declaração da COP, se coloque no preâmbulo, mas que criem-se mecanismos para se evitar e para se prestar assistência aos refugiados ambientais, mas a probabilidade, não querendo ser pessimista, mas a probabilidade de um acordo final
aceitar esses termos é bastante baixa, justamente pela dificuldade de se negociar qualquer assunto relacionado à migração no plano internacional. E a Conferência do Clima, ela pode gerar algum impacto no âmbito jurídico? Vai ser gerada uma declaração. A declaração da COP, ela é uma norma não vinculante, né, uma norma de soft law, que nós chamamos. Ela não gera obrigações, mas ela gera compromissos para os estados. Compromissos no âmbito político que também podem ocasionar compromissos jurídicos em protocolos, né, em outros tratados internacionais. Então, a COP ela é um momento extremamente importante para se tratar de refugiado ambiental, justamente porque a grande quantidade de refugiados ambientais no mundo hoje e as projeções, mesmo que bastante díspares, são relacionados à mudança e variabilidade climática, sim. Tanto que, além da COP, nós temos um outro documento extremamente importante, negociado e discutido na Comissão de Direito Internacional da ONU, que é a proteção de pessoas em caso de desastres ambientais. Ela foi aprovada no ano passado e ela é um projeto de um tratado internacional, ela se tornou uma resolução da ONU, ela não é um tratado ainda que gera obrigações para os estados, mas ela é um documento extremamente importante que trata, por exemplo, de temas como a necessidade de proteção que o Estado tem que dar para as vítimas de desastres ambientais, o fato de que o Estado tem que deixar ONGs internacionais, outros países e órgãos de assistência entrarem no país para justamente proverem essa proteção para as pessoas, principalmente logo depois que o desastre ocorre, que é o momento mais crítico, né, da crise, né, ambiental e da crise humana. E esse documento, se vier a se tornar um tratado, também se soma aos esforços para se tratar do tema. Ele não menciona refugiado ambiental, porque também depois de um certo tempo, nas negociações, não foi aceito colocar o tema dos refugiados ambientais lá. Mas, indiretamente, ele trata, sim, de refugiados ambientais e a COP é um documento. Ela tem o poder, sim, de influenciar os líderes mundiais, de influenciar as legislações nacionais e tratados internacionais sobre o tema. Nosso bate-papo fica por aqui. Agradeço por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.